Bem-vindos de volta para a continuação da nossa Lei 8080 ou 8080, esquematizada para o seu estudo para concursos. Nessa segunda parte, nós vamos falar a partir do artigo 8º, e já vamos começar por ele, que é tanto o artigo 8º quanto o 9º, não sei se você lembra do nosso quadro resumo, eles vão falar sobre a parte mais dura aí da organização do Sistema Único de Saúde. E temos ainda os capítulos 3 até o 4, que vai se referir a isso também. Eu faço um destaque aqui para esses dois artigos por causa do seguinte. O artigo 8º, ele vai falar sobre a possibilidade da participação complementar da iniciativa privada. Deixa eu já fazer essa explanação aqui para você. Na primeira parte do vídeo, eu disse que eu faria isso. A participação complementar significa a iniciativa privada oferecer ao poder público mais serviços que o poder público precise para atender à integralidade das necessidades de saúde da população pelo qual é responsável. Ou seja, digamos que um determinado município, precise oferecer 500 consultas de cardiologia para aquele seu pequeno município de 20 mil habitantes. Tem um certo número de hipertensos, um certo número de pessoas com insuficiência cardíaca, ou seja lá o que for, mas a estrutura própria de administração direta do gestor da Secretaria Municipal de Saúde só consegue fornecer, por exemplo, 300 dessas consultas, pelo número de cardiologistas que tem, pelo tamanho do serviço especializado que tem, seja num hospital, seja o que ele tiver. Então ele vai precisar contratar ou conveniar alguma entidade da iniciativa privada para complementar aquilo que falta a ele. Eu dei esse exemplo muito simples da questão da cardiologia. Este exemplo se aplicaria a qualquer outra especialidade, ou também na área de exames complementares, diagnósticos, de imagem. Então, seja naquilo que for, a complementação é cabível com regras claras. A única vertente do Sistema Único de Saúde que não pode ser complementado pela iniciativa privada é a área de vigilância. Essa área de análise epidemiológica, ela não pode ser tendenciosa por nenhum tipo de interesse. Portanto, fica exclusivamente preservado para a atuação da gestão direta do poder público, seja nas secretarias municipais, estaduais ou do Ministério da Saúde. Aí, ainda nesse artigo, vem um reforço daquele princípio que nós já vimos há pouco, na primeira parte, que é a questão da regionalização e hierarquização num crescente nível de complexidade. Já expliquei isso para você. Então, as pessoas, para terem a integralidade do cuidado garantida, precisam acessar diferentes serviços, esses serviços precisam estar hierarquizados. A hierarquia, ela depende muito dos sistemas regulatórios. É a regulação que vai aplicar o critério clínico para dizer quem precisa do especialista, quem precisa da cirurgia, quem precisa de UTI. O Sistema Único de Saúde, ele é um sistema com recursos finitos. E nós não podemos, então, desperdiçar esses recursos. Precisamos ter inteligência na maneira de geri-los, e é aqui que entra o princípio da hierarquização, e isso é feito no âmbito de regiões de saúde e não apenas dentro dos municípios isoladamente. E aí no artigo 9º, uma reafirmação categórica de que só tem um comando dentro de cada um dos territórios, municipal, estadual e federal, que é do gestor público. Então, no âmbito do governo federal, quem dá o comando é o Ministério da Saúde. No âmbito dos estados, as secretarias estaduais. E no âmbito dos municípios, as secretarias municipais. Certo? Princípio simples de entender, mas muito importante. Tá certo? Aí, nós entramos para uma parte seguinte, que é uma sequência de artigos e parágrafos dentro desses artigos, que vai falar a respeito das atribuições comuns entre o poder federal, estadual e municipal, e quais são as competências específicas de cada um deles. Se eu trouxesse isso aqui para esta videoaula, nós teríamos uma imensa lista que tornaria esse estudo não tão produtivo. Por isso que eu optei por, de maneira bastante objetiva, trazer o princípio que rege esta divisão
de atribuições e competências. Você vai ler na aula em PDF toda, na íntegra, todos os detalhes dessas atribuições e competências, mas é importante que você entenda, e aí eu postei para você lá um quadro comparativo com as 3 colunas, federal, estadual e municipal, para que você veja que muitas dessas coisas se repetem, mas elas se repetem de maneira complementar. Por quê? Porque cabe ao Poder Federal ditar as políticas e diretrizes de organização dos serviços e das ações assistenciais. Ele não faz isso sozinho. Daqui a pouquinho a gente vai ver a questão da governança e você vai ver que ele leva as propostas, discute com a representação dos estados e municípios e aí então eles tomam decisões consensuais. Mas sai dele, depois desses pactos, as diretrizes formais por meio de portarias, por meio de decretos, para poder estabelecer um funcionamento adequado do sistema de saúde, tá? E cabe a ele também, como ele detém o maior poder financeiro, os impostos, os tributos, tem ainda uma grande concentração no âmbito federal, cabe a ele, então, de acordo com cada uma das políticas que formula, fazer o fomento, fazer a destinação de recursos materiais e financeiros para a aplicação dessas políticas, tá certo? Então, seja lá na área da vigilância, seja na área assistencial, seja na área de controle, de auditoria, todas as esferas têm participação, cada uma com um papel distinto. Os estados, por exemplo, vão entrar com o quê? Cabe a eles articular as regiões de saúde, criar um balizamento dos interesses dos municípios que vão compor cada uma dessas regiões de saúde, colaborar para que esses municípios mantenham uma relação harmônica e colaborativa entre si, para que o percurso do usuário nos diferentes serviços que são oferecidos nesses diferentes municípios possa ocorrer de maneira que atenda às necessidades das pessoas em tempo hábil. E aí, então, ele fará isso a partir de um apoio técnico e também financeiro. O Estado também tem os seus tributos, tem a sua acumulação de recursos e precisa entrar complementarmente com recursos financeiros para apoiar e auxiliar os municípios também. E aí fica, então, para os municípios a parte mais executora desse sistema, implementando as políticas por meio de ações, por meio de serviços assistenciais. Ainda temos um resquício muito forte do período pré-SUS, onde os serviços de alta complexidade ainda estão sob gestão direta dos estados. Em algumas situações isso faz sentido, em outras isso já poderia estar sendo atribuído aos municípios de maior porte, aos municípios de referência em cada uma dessas regiões de saúde. Mas os estados ainda executam muito e compartilham essas responsabilidades com os municípios. E os municípios também não fogem da responsabilidade de exercerem controle e fiscalização nesses serviços que são de administração direta deles, tá bem? O governo federal estabelece as normas de controle e fiscalização, os estados controlam os serviços que são seus e dão também reforço de diretrizes para os municípios, e os municípios cabe executar essas ações. Entendido esse princípio, vai ficar mais fácil de você olhar nos detalhes cada um dos parágrafos que fala sobre as atribuições e competências específicas de cada um deles. Combinado? Vamos partir aqui para o próximo. Olha lá, eu falei para vocês que eu vou explicar aqui como é que se combinam essas relações entre o ente federal, estadual e municipal. Isso aqui é um ganho importante para um Estado democrático, porque o governo federal ele poderia, tendo maior aporte financeiro, poderia determinar as coisas de acordo com o seu próprio ponto de vista, única e exclusivamente. Mas no Sistema Único de Saúde nós progredimos e estabelecemos instâncias de pactuação. Então nós temos aqui uma primeira coluna que fala a respeito de quem são os gestores em cada um dos âmbitos, nacional, estadual e municipal. Já vimos isso antes, né? As secretarias e o ministério. E aí, para cada um deles, nós temos uma comissão intergestora. No âmbito do federal, temos a comissão intergestora tripartite. Por que tripartite? Porque ela tem a participação do poder dos municípios, do poder estadual e do poder federal.
13 instâncias representadas. De cima para baixo, como é que nós vemos isso? Quem vai estar compondo essa comissão tripartite? A representação das comissões bipartite, que são dos estados e dos municípios, em cada um dos seus territórios. Então teremos lá 27 representações compondo o tripartite. E aí nós temos, dentro de cada estado, como eu já falei, seguindo o princípio da regionalização, os diferentes municípios se organizam e compõem comissões intergestoras regionais. E aí, a depender do tamanho do estado, do número de municípios e das suas peculiaridades, vão ter mais comissões intergestoras regionais ou menos, e todas elas terão representatividade nas bipartite. Tá? Então, em via de regra, essas comissões elas têm que se reunir mensalmente, trazer as pautas na regional, todas as pautas dos municípios que integram esta região, na bipartite todos os interesses do Estado e na tripartite a discussão das políticas e diretrizes que são de interesse nacional. Como é que se faz isso, Adriano? Quem senta nessas comissões para poder pautar essas questões? Temos colegiados deliberativos, aqui na terceira coluna. Então, o controle social, ele também atua aqui a partir do Conselho Nacional de Saúde, no âmbito federal, do Conselho Estadual de Saúde, no âmbito estadual, e do Conselho Municipal de Saúde, no âmbito dos municípios. Nós temos uma aula nos nossos cursos específica sobre a Lei 8.142, que fala a respeito da participação social no SUS e do controle social, aonde isso fica melhor explicado. Então, os conselhos de saúde eles são compostos de maneira paritária por representação dos usuários do sistema, dos gestores e dos trabalhadores que atuam no sistema. E aí, então, além dos conselhos, temos uma outra instância de participação que influencia nas decisões da gestão, que são as conferências nacional, estadual e municipal. Os conselhos eles se reúnem mensalmente, tal qual as comissões intergestoras. Mas as conferências elas acontecem, via de regra, a cada 4 anos, para uma análise mais abrangente do direcionamento e tendências das políticas de saúde no país. Aí aqui vale destacar para vocês também, e isso vai estar constando na aula escrita, que para a representação na CIT, nós vamos ter o CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretarias Estaduais de Saúde, e o CONASEMES, que é o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. O CONAS, ele não tem na sigla escrito o termo estadual, porque ele foi o primeiro constituído, e aí ele ficou genérico, de secretarias de saúde. E aí quando veio a de secretarias municipais, teve a necessidade de especificar para diferenciar, tá? Mas fica entendido, CONAS é estadual, CONASEMES é municipal. E aí dentro das CIBs, vai ter, cada estado tem o seu COSEMES, que é o Conselho de Secretarias Municipais daquele estado, representando todos os municípios. A capital tem que estar representada, porque é muito influente nos fluxos que existem dentro do sistema em todo o estado. Esta é a combinação. E nas regiões, todos os municípios que a compõem, é uma instância mais capilarizada, eles têm assento e participação direta, e não por representatividade. Certo? Deu para entender esse quadro mais geral? Lendo a aula, para complementar, vai ficar mais fácil, você vai assimilar melhor isso, e comprando os nossos cursos, é claro, você vai ter ainda maiores detalhes e vários exercícios das principais provas que têm acontecido nos últimos anos. Vem para o próximo aqui comigo. Aqui a gente entra agora para o campo das especificidades, começando pela política de saúde indígena, a instituição do subsistema de saúde indígena, num reconhecimento, cumprindo com aquele princípio que eu falei para vocês da coluna vertebral, que é o da equidade. Se a população indígena tem necessidades especiais próprias da sua condição de como vive, de onde mora, da sua questão cultural muito forte, das suas questões próprias biológicas também, por determinação genética, se tem todos esses diferenciais, faz jus
que se tenha um subsistema próprio, aonde fica definido pela Lei 8080 que cabe ao governo federal, aqui descrito como União, o financiamento desse subsistema. Mas estados e municípios também podem complementar e sempre são convocados pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde, a fazerem essa participação. Nas instâncias de pactuação que tem, na CIB, na CIT, isso sempre é pautado e eles sempre são chamados à responsabilidade também. É importante entender que, eu vou até não seguir exatamente a sequência aqui, que apesar de ter um subsistema, as populações indígenas, elas precisam ter acesso livre a todos os dispositivos e serviços do Sistema Único de Saúde. É um subsistema que contempla particularidades, mas que não aparta as pessoas de tudo aquilo que o sistema como um todo pode oferecer. Então, por isso que eu destaco aqui, a população indígena, cumprindo com o princípio da universalidade. Percebe como todas as coisas que estão nesta lei, elas montam uma engrenagem. Então, um princípio sustenta outro, e assim vai dando lógica e coerência para todo o arcabouço legal do SUS. Então é isso aqui, a universalidade também para os indígenas. Eles podem acessar todos os serviços e é claro que os dispositivos específicos voltados a eles vão ajudá-los a transitarem adequadamente dentro desta rede de atenção à saúde. Aí, voltando aqui, é importante que a gente considere as especificidades, e a lei garante isso, da cultura de cada um dos povos indígenas. É claro que esses diferentes povos, eles guardam algumas coisas em comum, mas dependendo da etnia, eles têm muitas diferenças também. Então, cada distrito sanitário que cuida desses indígenas precisa compreender esses traços culturais, sobretudo, para poder oferecer a eles aquilo que é adequado. E eles podem ter direito à voz, a voto, a participação social dentro dos conselhos de saúde, o conselho de cada município, o conselho de cada estado e também no Conselho Nacional de Saúde, tá? Isso é garantido por lei. Participar dos colegiados deliberativos. E então, eles acessam qualquer serviço do SUS e a retaguarda dos serviços especializados precisa também estar garantido para eles. Os DISEIs, que são os distritos sanitários especiais indígenas, precisam estar articulados com o restante do sistema para prover acesso a essas populações, tá certo? Esses são os principais destaques que eu faria aí a respeito do artigo que trata, do capítulo que trata a respeito do subsistema de saúde indígena. Vamos aqui para um outro grupo particular, na verdade, voltado para um programa específico e que foi pautado por uma lei adicional, como eu falei para vocês no começo da primeira parte desta lei esquematizada, esta videoaula. Ora, instituiu-se o sistema de internação domiciliar, que hoje, aí é uma questão do marketing do governo atual, tem sido denominado como Melhor em Casa. E pensado agora na perspectiva não só de internação domiciliar, mas de atenção domiciliar, porque em alguns lugares ele tem sido organizado, inclusive, como uma forma de evitar a internação das pessoas, numa articulação clara com a atenção básica, que inclusive dentro da política específica de atenção domiciliar é considerada como no primeiro nível da atenção domiciliar. A atenção domiciliar é distribuída como AD1, AD2 e AD3. E na primeira modalidade, as equipes de saúde da família, por exemplo, têm um papel primordial. Então assim, mas na Lei 8080 o que aparece? Que a atenção domiciliar deve ser provida por cuidados relacionados às atividades dos médicos, de enfermagem, de fisioterapia, psicologia, serviço social e outros, mas destacando esses, colocando esses como essenciais. E é claro que, a depender das particularidades, outros cuidados podem ser acrescentados aí. Cada município pode se organizar para isso, porque esses são dispositivos primordialmente de gestão municipal. E aí coloca aqui também, que esse trabalho ele tem que ser multidisciplinar. Não é o médico ir lá e fazer uma coisa separada, depois o enfermeiro outra, depois o fisioterapeuta outra. Essas equipes elas têm que combinar o cuidado, elas têm que criar um projeto terapêutico, uma lógica para que os cuidados eles possam
ser complementares. E aí, é claro, como eu já falei antes, tudo isso precisa ser em caráter de concordância. Precisam querer sentir essa necessidade de ter esse suporte e ter isso acessível dentro do sistema de saúde. Vamos em frente. Então, temos aqui uma marca que tem se tornado muito conhecida, que é a questão da Rede Cegonha. E o que tem a ver os artigos da Lei 8080 com isso? Ora, quando vem essa discussão de uma organização de um sistema mais efetivo para garantir um acompanhamento de pré-natal durante toda a gestação, com captação precoce, e que essa mulher precisa estar vinculada a uma maternidade onde ela saiba que vai ter o nascimento do seu filho, vai ser assistida no seu parto. Com tudo isso sendo organizado, percebeu-se que tinha um erro grave em vários serviços de assistência à gestante, à parturiente e à puérpera, nessas 3 fases do nascimento, que é a questão da gestante ficar lá sozinha, ou tendo que escolher como seu acompanhante aquilo que a instituição mandasse. Isso é inconcebível. E a lei, então, passou a determinar que esta mulher, ela vai poder escolher um acompanhante livremente, que vai acompanhá-la durante todo o trabalho de parto, durante o parto efetivamente e durante o pós-parto imediato, que é enquanto ela permanece ali em internação hospitalar. Então, isso ela vai fazer, não importa se é homem, se é mulher que ela quer esteja junto, se é o companheiro dela, o marido, se é o irmão, se é a mãe, se é a tia, se é a avó, escolha dela, a lei agora garante isso para ela. E aí, como eu falei para vocês, teve que vir uma lei posterior para dizer assim, ó, alguém precisa avisar que isso virou lei. E aí vem, então, um artigo específico colocando que é obrigatoriedade de todo lugar que presta serviço dessa natureza tornar visível a instituição desta lei. Certo? Agora, já próximo da conclusão da nossa videoaula, eu quero fazer destaques dos outros temas que vêm nos artigos seguintes, e aí na aula escrita você vai poder acompanhá-los em detalhes. Eu trago aqui primeiro a questão da instituição da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, também conhecida como CONITEC. Essa sigla não aparece na lei, mas se você for um estudioso mais ampliado desse tema, vai encontrar isso. Por que a necessidade de instituir uma comissão dessa natureza? Tudo aquilo que se assimila para o cuidado às pessoas traz riscos, tem perigos. E aí, então, é preciso uma análise técnica robusta, consistente, com base em diferentes estudos e pesquisas, para saber e comprovar que a aplicação daquele recurso vai trazer mais benefícios do que prejuízos. E aí, por isso, então, esta Comissão Nacional está instituída e também tem alguns estados que vêm criando as suas comissões estaduais e tem progredido e avançado nisso. É claro que essa comissão, para além dos gestores da saúde, tem que incluir universidades, centros de estudos, instituições de pesquisa, tudo isso para termos uma análise mais apropriada nessa incorporação de tecnologia, certo? E aí, alguns outros parágrafos vai dar detalhes para você na sua leitura da lei escrita. Um outro destaque que quero fazer para vocês é a respeito da participação da iniciativa privada, que já falamos um pouco, que fala que a iniciativa privada ela é livre para atuar no território brasileiro, mas reforça que ela deve seguir os princípios éticos e também todas as normas, ou seja, portarias, decretos, protocolos, tudo aquilo que as secretarias municipais, estaduais e o Ministério colocar enquanto norma tem que ser seguido pela iniciativa privada. E a propósito, existe uma autarquia, ou seja, uma agência reguladora ligada ao Ministério da Saúde que trata, sobretudo, do direito das pessoas que têm contratado ou conveniado serviços privados. E aí não no caráter complementar, mas no caráter suplementar. Por isso o nome ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, seja no caráter suplementar ou complementar, daqueles que oferecem serviço para serem pagos pelo gestor público, precisam seguir
as regras do SUS, tá certo? Saúde não é mercadoria, saúde é um direito das pessoas. Faço um destaque também a questão, e eu até trago aqui para você o destaque daquela lei mais recente que saiu no ano passado, logo no comecinho do ano, em janeiro, que fala sobre a possibilidade da participação de empresas e de capital estrangeiro na assistência à saúde, podendo ser no caráter complementar de oferta ao gestor público, podendo ser no caráter de oferta livre no mercado em caráter suplementar, certo? Repito, esta lei veio a regulamentar uma coisa que tinha sido deixada em aberto na Constituição Federal de 1988. Aí vemos também aqui, ó, um detalhamento sobre a participação complementar, que é, não basta uma empresa chegar e falar, eu quero prestar serviço para o SUS. Isso precisa estar formalizado, isso precisa ter regras, criar-se um contrato que tem um formato pré-definido, ou no formato de um convênio, e que isso deve sempre ser feito com a preferência para instituições que sejam filantrópicas e ou sem fins lucrativos. A história da saúde no Brasil se configurou muito num caráter beneficente, num caráter religioso, caritativo. Por isso que muitos dos municípios do Brasil contam como seu principal instrumento de cuidados hospitalares as santas casas, né? Então, é por isso que fica aqui o destaque de que essas instituições, em tese, não têm fins lucrativos e elas precisam ser preferenciais na hora que o gestor vai escolher quem ele vai contratar ou quem ele vai conveniar, tá certo? Aí aqui, ó, esses dois destaques que eu trago, por último nessa tela, estão relacionados à política de recursos humanos. O primeiro fala a respeito da função gerencial, ou seja, dizendo que as pessoas que assumem cargos comissionados com funções de chefia, de diretoria, de comando, elas têm que fazer isso em regime integral, por pelo menos 40 horas semanais. Ela precisa fazer daquilo uma obrigação de muita dedicação. Não dá para ela fazer disso um quebra-galho, não dá para fazer disso um bico, porque o comando do SUS é algo muito sério, a gestão do SUS é algo muito complexo e precisa ser feita com responsabilidade. Então, há um artigo aqui na lei 8080 que determina isso, e aí, claro, se num período extraordinário, noturno, por exemplo, o sujeito quiser prestar outros tipos de serviço em caráter particular, ele pode, mas tem que ser regime integral o exercício da sua função gestora. E por último, para a classe trabalhadora, eu já mencionei isso para vocês lá no quadro resumo, fica aí então determinado que, legalmente respaldados, os servidores da saúde podem exercer o seu trabalho em mais de uma jornada de trabalho. Claro, cada categoria tem uma limitação, tem leis específicas para isso, tem que ser jornadas de trabalho que não sejam extenuantes, que não incorram num maior risco de erro técnico, de iatrogenias, né? Então tudo isso é muito balizado tecnicamente, mas eles podem sim, isso tudo por quê? Porque nós não temos, em geral, um número de profissionais de saúde em quantidade suficiente para atender 100% das necessidades de saúde da nossa população. E aí então, permitindo-se esse desdobramento do profissional atuar em mais de um serviço com cargas horárias parametrizadas, tá? Vamos para o nosso último quadro, bem curtinho. Tem vários artigos a respeito do financiamento e da gestão financeira. O meu propósito nesta videoaula, eu reitero, é trazer para você os destaques, te ajudar a entender a lógica da Lei 8080, para que essa leitura seja mais produtiva. Então, olha aqui, ó. O destaque que eu faço é que cada esfera, ou seja, municipal, estadual e federal, ela deve administrar as suas finanças por meio de um fundo de saúde. E aí existe todo um regramento próprio por portarias de como esses fundos devem se organizar, de como é que eles operam suas transferências, de como é que eles operam seus procedimentos de execução financeira, suas prestações de contas, né? E isso tudo não pode ficar apenas
sob decisão do gestor. Tem que ser acompanhado, fiscalizado e autorizado pelos conselhos de saúde, como eu disse já para vocês, que são representados pela classe dos trabalhadores e dos usuários, para além dos gestores. E aí, por último, destaco que o Ministério da Saúde, foi instituído um Sistema Nacional de Auditoria para acompanhar toda esta programação, transferência, repasses e aplicação dos recursos federais, tendo em vista, repito mais uma vez, que é onde ainda está concentrada a maior parte da disponibilidade financeira do Sistema Único de Saúde. Então, quando ele direciona para o município um recurso, se houver qualquer tipo de denúncia, de suspeita, de má execução, de fraude ou qualquer coisa dessa natureza, o Sistema Nacional de Auditoria precisa ser acionado. Muitos estados também já têm um sistema estadual que colabora em parceria com o Sistema Nacional, cumprindo com as diretrizes do Sistema Nacional, para a averiguação e a correção de qualquer coisa que exista neste sentido, para que otimizemos os recursos do sistema, para que possamos promover uma saúde cada vez melhor. Esta, então, foi a Lei 8080 esquematizada. É muito bonita, né? Como a gente costuma dizer, no papel o SUS é praticamente perfeito, mas temos muitos desafios ainda para implementarmos de maneira que todos nós possamos nos sentir seguros para utilizá-lo, para garantir a nossa saúde, de nossa família, de nossas comunidades. Essa é uma luta que eu suponho que a maioria de vocês, seja lá como atuam, também empreende no seu cotidiano. Por isso, parabéns pela sua luta e bons estudos a você para poder ser aprovado nos melhores concursos. Certamente este material não será suficiente para o seu estudo, por isso eu convido a vocês, através daquilo que vocês experimentaram nesta videoaula e no nosso material escrito, vem para o Estratégia Concursos. Compre os nossos cursos de legislação aplicada ao SUS, de conhecimentos do SUS, para que vocês possam entender ainda melhor. Nele nós falamos a respeito do decreto presidencial que regulamenta essa Lei 8080, que é o decreto 7508 de 2011. Fala de vários dispositivos interessantes, reforça as questões do planejamento, da governança. Nós temos a Lei 8.142, como eu já mencionei, falando da participação social. Então, temos uma série de outras coisas a oferecer para você, todos com todos os recursos de aprendizagem que nós dispomos, a aula escrita, exercícios, um fórum de interação onde você faz perguntas para mim, eu faço reflexões com você, e essas videoaulas também para te dar o panorama geral e contextualizar os seus estudos, tá certo? Espero reencontrá-los em breve em um dos nossos cursos. Um grande abraço. Até mais.